Senhor presidente. Em Vossa Excelência, a palavra, deputado. Senhor presidente, nós estamos discutindo a urgência do projeto de lei complementar número 31/2019, que dispõe sobre a extinção da ouvidoria da Polícia de São Paulo na Secretaria de Segurança, extingue cargos e dá outras providências. Eu fui olhar a proposta apresentada pelo deputado Frederico Dávila, do PSL, e fui ler o texto do deputado. Um dos argumentos que usa o deputado é: considerando que por diversas vezes o papel da ouvidoria tem sido o de injustamente acusar, desmoralizar e desestimular o policial no desempenho de suas funções, gerando como consequência insegurança na população, reitera-se a desnecessidade de sua permanência. Eu estou aqui embasbacado com os argumentos. Primeiro, porque eu não sei quais foram os critérios objetivos que o deputado utilizou para dizer que há uma insegurança da população por conta da ouvidoria. Mas segue lá os argumentos do deputado Frederico Dávila. A extinção da ouvidoria da Polícia Militar não implica concluir que não haja irregularidades a serem apuradas. Parece que aqui o deputado teve uma luz de lucidez para dizer que pode ter irregularidades a serem apuradas, mas justamente destacar que o Estado já dispõe de órgãos, meios e recursos destinados ao mesmo fim. Por derradeiro, denota-se que a ouvidoria da polícia desempenha a função tão somente crítica contumaz da própria polícia, sendo certo que as providências destinadas a apurar responsabilidades, além de aplicar sanções, não podem, pela ouvidoria, ser levados a cabo por expressa ausência de competência legal. Interessante os argumentos do deputado, em que pese ele ter um lampejo de lucidez, mas ele propõe a extinção da ouvidoria criada em 1997. Aliás, tenho aqui o texto sancionado pelo governador da ouvidoria, mas eu não vou ler e nem a sua atualização, feita em 2008. Mas eu queria dialogar aqui com os deputados a partir de uma premissa. A minha premissa é o seguinte: primeiro, a Polícia Militar e as polícias, para poder contemplar aqui o que disse o deputado Sargento Neri, elas são polícias da mais alta competência, com quadros formados na academia, que têm cumprido com a sua obrigação na maioria das vezes e na maioria dos seus integrantes. É preciso dizer isso para se contrapor aos argumentos apresentados. Primeiro, porque nós não estamos falando da totalidade dos casos que podem ter ocorrido, como disse o próprio deputado, com as irregularidades. Matéria publicada pelo G1 diz o seguinte: número de mortos pela PM em 2020 é recorde em São Paulo. Os policiais dos batalhões da região metropolitana mataram 70% a mais. O dado é de janeiro a maio deste ano, que aponta 442 pessoas que foram mortas por policiais militares no estado. É o maior número para o período desde o início da série histórica em 2001. Nós estamos vivendo um momento tão delicado por conta da pandemia, por conta do aumento da violência policial, e nós vamos discutir a extinção de um órgão que pode ser e que é tão importante para as pessoas que precisam recorrer em determinados momentos diante da situação ocorrida. Eu vou mostrar aqui uma outra matéria publicada hoje
pela Folha de São Paulo. Unidades mais letais da PM não terão câmeras em uniformes. Essa é uma decisão do governador, que já era para ter sido aplicada, e diz lá o texto: a aplicação ocorre, porém, com cerca de 1 ano de atraso da previsão inicial e não deve incluir nenhuma das unidades conhecidas pela alta letalidade em suas ações. No ano passado, foram registrados no estado 845 mortes de civis em confronto com policiais, sendo 716 delas com policiais em serviços e outras 129 de folga. Nesse ano, segundo os dados do governo, dados que eu já citei aqui pelo G1, foram 442 mortos em decorrência da intervenção policial no estado, entre janeiro e maio, o que representa um crescimento de 26,6% ao registro no mesmo período do ano passado, com 349 vítimas. O argumento de que a ouvidoria é um instrumento político para punir ou para fazer, como disse aqui o texto do deputado, acusar, desmoralizar, desestimular, na realidade, se essa argumentação do deputado for utilizado para aqueles policiais que não cumprem com o seu dever corretamente, é favorável, portanto, a manutenção, porque é desses que nós estamos falando. Nós não estamos falando da polícia como um todo. E em todas as instituições, você encontra pessoas que cumprem corretamente com as suas atribuições e pessoas que não cumprem. Nós estamos falando dos desvios, nós estamos falando daqueles que precisam passar, inclusive, por um processo de requalificação. Tivemos a oportunidade de discutir com a Secretaria de Segurança Pública, que tem dito isso, a importância de requalificar policiais, em especial aqueles que cometeram um erro na aplicação do seu poder de força. Aliás, a polícia ela está designada com um poder que o cidadão não tem. Eu ouvi aqui o sargento Nery dizer que o policial, no caso lá da senhora, utilizou dos recursos para conter uma mulher que tinha o agredido. Eu fico imaginando um policial com 1,80 m, com arma, precisar imobilizar uma pessoa da forma como ela foi imobilizada. Nós vimos nos Estados Unidos a forma como a polícia agiu para imobilizar um cidadão negro naquele país. Nós não podemos repetir esses erros, nós não podemos recuar, retroagir. Ao contrário, nós precisamos qualificar, nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar. O caso das ouvidorias é exatamente esse. Agora nós propomos terminar com a ouvidoria das polícias. Amanhã a gente termina com a ouvidoria de outro órgão, depois de outro, depois de outro. Por quê? Porque não precisa. Já tem muitos órgãos, gasta muito. Eu nunca vi um argumento como esse, porque gastar para melhorar o atendimento à população é fundamental. E você tem estruturas que possam cumprir esse papel é mais do que necessário. E aqui nós não estamos querendo julgar absolutamente ninguém. Aliás, a ouvidoria foi trocada. Os deputados do PSL fizeram discursos contra o ouvidor. Nós temos outro ouvidor lá. Assim, eu não sei se já teve discurso de crítica a esse ouvidor. Mas, assim, a ouvidoria ela tem que funcionar, ela é um instrumento da sociedade. Aliás, seria um recuo desnecessário, um retrocesso do ponto de vista democrático, retirar instrumentos que servem para controle. Bom, se ele não pode punir, não deve. Quem pune é a corregedoria, que continue punindo. Agora, a ouvidoria é um instrumento necessário para a população que pode acessar, que pode denunciar, que pode instar um órgão do Estado. Um órgão necessário, um órgão que funciona, que pode e deve funcionar. Bom, se os deputados do PSL, se os deputados que apresentaram críticas aqui entenderem que aqueles órgãos que são criticados deveriam ser extintos, por exemplo, talvez a gente devesse extinguir várias secretarias, porque elas não funcionam, elas cometeram deslizes ao comprar quando não deveriam, ou a comprar além do preço. Na realidade, nós precisamos melhorar e qualificar o Estado, e não extinguir órgãos que têm um papel fundamental, em especial nesse momento. Eu vou lembrar aqui, a bancada do PT fez um debate
muito grande quando o governador propôs melhorar o salário dos profissionais e apresentou uma proposta de 5%. Quantos deputados ligados à área da segurança não votaram 5%? Nós falamos votar 5% quando o governador prometeu melhorar o salário, fazer da polícia do estado de São Paulo a polícia com o melhor salário do Brasil, 5%, e depois a gente teve que enfrentar ainda a reforma da Previdência que podia retirar os 5%, né? Óbvio que avançou e houve uma mudança na lógica do governo de retirar recursos dos policiais, mas mesmo assim, o que significa 5%? Numa situação que vivemos de dificuldade. E eu queria dizer que com a pandemia, uma pandemia que já levou mais de 80 mil pessoas, que já atingiu mais de 2 milhões de brasileiros, que não é uma gripezinha e que não tem o IDAI, né? De um governo que se preocupa em fazer propaganda de remédio, em que nós temos as vísceras da desigualdade expostas. Nós, ao contrário, deveremos fortalecer as instituições, porque nós vamos viver momentos delicadíssimos. O IBGE deu um dado, nós temos mais gente desempregada do que trabalhando. Nos últimos dias, nós perdemos 1.500 postos de trabalho. Eu fico abismado de achar que a gente vai resolver um problema que, na minha opinião, é uma discussão ideológica, ela não tem a ver com a estrutura do Estado, com as instituições do Estado, mas sim o debate ideológico, meramente ideológico. Portanto, eu queria aqui, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que ou nós aqui vamos rever a nossa postura para que a gente possa avançar, até porque a ouvidoria a gente tem no mundo todo, e que pode ter críticas, como todas as instituições devem ser e podem ser criticadas. Agora, extinguir um órgão que tem uma importância grande para o Estado, me parece um equívoco que deve ser, por essa Assembleia, rechaçado. Eu tenho certeza que a maioria dos deputados tem uma outra visão e um outro pensamento sobre isso. Se há erros, se há equívocos, e eu não estou dizendo só na ouvidoria, podemos falar da corregedoria, que eu vi aqui em dados que muitos dos casos investigados, apurados, ainda precisam ser punidos ou a gente precisa ter os resultados. E eu vou propor terminar com a corregedoria. Ao contrário, eu vou fortalecer a corregedoria e vou dar a ela instrumentos necessários para que ela possa apurar os casos que receber. Esse é o grande desafio do Estado. Diferente daqueles que defendem o Estado mínimo, eu acho que a pandemia mostrou que Estado mínimo, no caso dos Estados Unidos, é um grande equívoco. O Estado precisa ter a força necessária para poder intervir e para poder acolher aqueles que mais precisam, principalmente nos momentos como esse que nós estamos vivendo, um momento único, ímpar, que pouca gente podia imaginar que viveria. E, para terminar nos meus 1 minuto e 52, eu queria fazer coro aqui com o deputado Barba, meu líder, dizendo que nós precisamos rechaçar a ideia da aproximação das pessoas, em especial do retorno das atividades no plenário, sem que a gente tenha feito aqui a lição de casa. A Assembleia não testou funcionários terceirizados, deputados, e a ideia de voltar sem que se faça um debate me parece muito temerário no momento em que a gente tem pessoas conhecidas sendo contaminadas, pessoas conhecidas indo a óbito, em que pese o governo ter dito que nós estamos no platô, o problema é o tamanho do platô. Nós precisamos começar a descer. Enquanto a gente não descer, a gente vai estar no platô. E vamos estar por quanto tempo no platô? Esse é o grande desafio que está colocado para os gestores de visão com a sociedade, divisão com a saúde, com a ciência, com a racionalidade. Esse é o grande desafio que está colocado e eu espero que a mesa diretora dessa casa reflita muito antes de colocar os deputados no subsolo, correndo o risco de uma grande contaminação ou disseminação do coronavírus, do Covid-19. Por isso, senhor presidente, quero registrar aqui o meu apoio às palavras do deputado Barba, da deputada Bebel no Colégio de Líderes e àqueles que têm defendido a ciência, a racionalidade e a saúde nesse momento
em que muita gente tem se perdido com a cloroquina e com o discurso fácil. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas.